Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um tema que intriga a humanidade desde sempre: a vida depois da morte. Será que ela existe? Para muitos, é uma questão de fé, mas há mais de 150 anos, um homem chamado Allan Kardec decidiu investigar essa pergunta de uma forma diferente, cientificamente e racionalmente. Você já sentiu a presença de alguém que já partiu? Recebeu algum sinal que a lógica não consegue explicar? Comente aqui embaixo. Imaginem se as respostas para as perguntas mais profundas sobre nossa existência não tivessem sido totalmente reveladas? E se provas contundentes sobre a vida após a morte tivessem sido escondidas ou minimizadas porque desafiavam o que já estava estabelecido? Allan Kardec, cujo nome verdadeiro era Hippolyte Léon Denisard Rivaril, não era nenhum místico ou sacerdote. Ele era um educador, um cientista rigoroso e, por natureza, um cético, nascido em Lyon, França, em 1804. Kardec dedicou os últimos anos de sua vida a estudar fenômenos que outros intelectuais da época simplesmente ignoravam como superstições. E o que ele descobriu foi tão revolucionário que abalou o pensamento ocidental. O que pouca gente sabe é que Kardec documentou 5 provas irrefutáveis da vida após a morte. Mas, por que essas provas foram, segundo algumas fontes, diluídas, distorcidas ou até omitidas em edições posteriores de suas obras? A resposta é simples: elas desafiavam tanto as instituições religiosas quanto o materialismo científico que estava em alta na Europa. Preparem-se para questionar tudo o que vocês pensavam saber sobre a vida, a morte e o que pode vir depois. Vamos à primeira prova: a universalidade das manifestações espirituais. Kardec não começou sua pesquisa querendo provar a existência de espíritos. Pelo contrário, como bom cientista, ele era cético. Mas o que ele encontrou o deixou impressionado: manifestações espirituais acontecendo ao mesmo tempo em diferentes partes do mundo, em culturas que não tinham nenhum contato entre si. Em O Livro dos Espíritos, Kardec escreveu: um fenômeno que se reproduz em todos os tempos, em todos os povos, entre pessoas de diferentes religiões, posições sociais e intelectuais não pode ser produto da imaginação. Ele observou com detalhes como os mesmos fenômenos, desde batidas e ruídos inexplicáveis até movimentos de objetos e comunicações claras, ocorriam na França, Inglaterra, Alemanha, Itália, Estados Unidos e em outros lugares. O mais extraordinário não era só a semelhança dos fenômenos, mas a coerência das mensagens recebidas sobre a vida após a morte. Kardec documentou centenas de casos onde pessoas sem nenhuma conexão prévia recebiam mensagens idênticas sobre a continuidade da consciência depois da morte física. Como explicar, ele argumentava, que indivíduos separados por oceanos, que falam idiomas diferentes e têm religiões distintas, coincidam ao descrever o mesmo processo de transição após a morte? Se fosse imaginação ou sugestão, teríamos uma infinidade de descrições. Essa universalidade, para Kardec, era a primeira prova de que algo real e objetivo estava acontecendo. Não era uma alucinação coletiva nem um engano em massa. Era a prova de uma realidade que vai além das fronteiras, culturas e crenças, a continuidade da consciência após a morte física. Se um único testemunho pode ser questionado, escreveu ele em O Livro dos Médiuns, se 10 podem ser atribuídos ao acaso, como explicar milhares de testemunhos idênticos em diferentes partes do mundo sem reconhecer uma causa comum? Essa universalidade não apenas sugeria a vida após a morte, mas revelava um padrão sobre como ela funciona. E é aqui que reside parte do que foi minimizado: a surpreendente consistência desses relatos desafiava tanto os dogmas religiosos quanto o materialismo científico. A segunda prova: a identidade dos espíritos manifestantes. Esse talvez seja o aspecto mais polêmico e, segundo alguns, mais censurado do trabalho de Kardec. Ele documentou minuciosamente a identidade dos espíritos que se comunicavam. Não eram apenas manifestações anônimas, mas comunicações com informações específicas, verificáveis e muitas vezes desconhecidas pelos presentes. Em O Céu e o Inferno, Kardec registrou casos em que os espíritos davam detalhes precisos sobre suas vidas passadas, nomes completos, datas, lugares, circunstâncias de suas mortes e, o mais impressionante, segredos que só eles sabiam em vida.
Um caso muito revelador foi o de um espírito que se comunicou em Paris, dando o nome de uma pequena aldeia na Rússia onde ele havia vivido e morrido décadas antes. Ele mencionou um tesouro que havia escondido no porão de sua casa antes de falecer subitamente. Kardec, fiel ao seu método, enviou uma carta às autoridades da aldeia. Meses depois, recebeu a confirmação de que a pessoa havia existido, morrido nas circunstâncias descritas, e ao escavar no local indicado, encontraram os objetos mencionados pelo espírito. Esses casos não eram isolados na obra de Kardec, eram provas sistematicamente documentadas. Como poderia um médium em transe saber detalhes íntimos da vida de uma pessoa falecida que jamais conheceu? Perguntava Kardec. O mais intrigante para os críticos de Kardec era que essas comunicações não vinham apenas de pessoas comuns, mas também de figuras históricas, cientistas e filósofos falecidos que continuavam a desenvolver suas ideias do além. Em muitos casos, essas comunicações incluíam conhecimentos técnicos ou científicos que o médium, muitas vezes sem educação formal, não poderia ter. A identidade do espírito se estabelece, escreveu Kardec, não só por seu nome, que qualquer um poderia usar, mas pelo conjunto de características morais e intelectuais que o distinguiam em vida e que se manifestam coerentemente em suas comunicações. Essa prova de identidade era tão forte que muitos céticos da época foram obrigados a reconhecer que algo extraordinário estava acontecendo. Alguns até se tornaram defensores do espiritismo depois de testemunhar essas comunicações que revelavam informações impossíveis de obter por meios convencionais. Agora, a terceira prova, a coerência da doutrina espírita através de diferentes médiuns. O que tornou o trabalho de Kardec revolucionário não foi apenas a coleta de fenômenos sobrenaturais, mas o método rigoroso que ele usou para filtrar e validar as informações. Kardec criou o que ele chamou de controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Esse método consistia em comparar as comunicações recebidas por médiuns diferentes, que não tinham contato entre si, em lugares e momentos distintos. Somente quando um conceito ou ensinamento se repetia de forma consistente por diferentes fontes, Kardec o considerava digno de atenção. Em Da Gênese, Kardec explicou: se um único espírito pudesse nos enganar, se um único médium pudesse distorcer a mensagem, como explicar que centenas de espíritos, comunicando-se por centenas de médiuns diferentes em países distintos, ofereçam o mesmo ensinamento fundamental sobre a natureza da alma, o propósito da existência e as leis morais que regem o universo? Essa coerência doutrinária era impressionante, considerando a diversidade dos médiuns. Alguns eram analfabetos, outros muito educados, crianças e idosos, de todas as classes sociais e crenças. No entanto, quando serviam como canais para a comunicação espiritual, transmitiam ensinamentos fundamentalmente consistentes. Kardec documentou como médiuns que nunca haviam lido seus livros ou tido contato com o espiritismo recebiam mensagens que coincidiam perfeitamente com os ensinamentos já compilados. Mais surpreendente ainda, quando se faziam perguntas filosóficas complexas a espíritos através de diferentes médiuns, as respostas, embora com palavras diferentes, continham os mesmos princípios fundamentais. Essa concordância universal, escreveu Kardec, é um dos fatos mais significativos para estabelecer a verdade da doutrina espírita. Não é produto de um sistema pré-concebido, surge espontaneamente de milhares de fontes independentes. E o que é particularmente intrigante, e que foi diluído em edições posteriores, é que essa coerência não se limitava a aspectos morais ou filosóficos, mas também incluía descrições detalhadas do processo da morte, da transição para o mundo espiritual e das condições de existência após a desencarnação. Médiuns sem conhecimento médico descreviam com precisão técnica o processo de separação entre o corpo físico e o que Kardec chamou de perispírito, o corpo energético que envolve o espírito. Eles explicavam como a consciência permanece intacta, como alguns espíritos não percebem imediatamente que morreram e como pensamentos e emoções no momento da morte influenciam a experiência posterior. Agora, a quarta prova, as manifestações físicas objetivas. Ao contrário do que muitos pensam, Kardec não baseou seu trabalho só em comunicações verbais ou escritas. Uma parte importante de sua pesquisa, que depois foi minimizada por ser muito controversa, se concentrou em fenômenos físicos objetivos e que podiam ser medidos, objetos que se moviam sem contato humano, sons que podiam ser gravados, aparições que podiam ser fotografadas e materializações parciais ou completas de formas humanas.
Em O Livro dos Médiuns, Kardec dedicou capítulos inteiros a documentar minuciosamente esses fenômenos. Ele descreveu sessões onde objetos pesados levitavam na presença de muitas testemunhas céticas, onde instrumentos musicais tocavam melodias sem ninguém tocá-los, e onde mãos visíveis, mas translúcidas, apareciam e deixavam impressões em substâncias como cera ou argila. Esses fenômenos, argumentava Kardec, não podem ser explicados por alucinação coletiva ou sugestão, já que deixam evidência física. Uma mesa que se moveu deixa marcas no chão, um objeto transportado de um cômodo para outro permanece lá, uma impressão em cera ou argila pode ser guardada e estudada. Um dos casos mais impressionantes e menos conhecidos hoje em dia envolveu a materialização parcial de um espírito durante uma sessão em Lyon. O espírito não só se tornou visível para todos os presentes, como deixou uma impressão de sua mão em um bloco de argila. Um molde de gesso foi feito a partir dessa impressão e analisado por especialistas, que confirmaram detalhes microscópicos da pele humana, incluindo poros e linhas da palma, que seriam impossíveis de falsificar com a tecnologia da época. Kardec foi extremamente detalhista ao documentar esses casos. Para cada sessão, ele registrava as condições de iluminação, a posição de cada participante, os controles para evitar fraudes e as credenciais das testemunhas, que muitas vezes incluíam cientistas, médicos e autoridades. O extraordinário desses fenômenos, ele escreveu, não é simplesmente que ocorram, mas que ocorram sob condições rigorosamente controladas, diante de testemunhas qualificadas e céticas, e que deixem evidência física que pode ser analisada cientificamente. Para Kardec, esses fenômenos físicos eram uma prova irrefutável da intervenção de inteligências desencarnadas em nosso mundo material. Que força, perguntava ele, poderia mover objetos sem contato, produzir sons inteligentes ou materializar formas humanas parciais se não fosse ação de seres inteligentes que já não possuem um corpo físico? E chegamos à quinta prova, a transformação moral dos verdadeiros crentes. Essa é talvez a prova mais profunda que Kardec documentou e que, segundo alguns pesquisadores, foi a mais sistematicamente diluída. Ela está ligada ao impacto transformador que o conhecimento espírita tinha naqueles que o abraçavam de verdade. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec observou um padrão consistente: aqueles que realmente entendiam e aplicavam os princípios espíritas passavam por uma profunda transformação moral. Não era só uma mudança de crenças intelectuais, mas uma renovação interior que se mostrava no comportamento diário. O verdadeiro espírita, escreveu Kardec, se reconhece pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Ele acrescentou que essa transformação não é por medo de castigo eterno ou por esperança de recompensa, mas pelo entendimento racional das consequências naturais de nossos atos, nesta vida e nas futuras. Kardec documentou muitos casos de pessoas que, depois de conhecer a doutrina espírita, abandonaram vícios antigos, se reconciliaram com inimigos, desenvolveram uma paciência incrível diante das dificuldades e começaram a praticar a caridade de forma desinteressada. O mais notável era que essas mudanças aconteciam até mesmo em pessoas que antes eram indiferentes ou hostis a qualquer forma de espiritualidade. Um caso comovente foi o de um homem em Bordeaux, conhecido por seu temperamento violento e alcoolismo. Depois de algumas sessões espíritas, onde recebeu mensagens de sua mãe falecida que incluíam detalhes que ninguém mais sabia, ele teve uma transformação tão radical que seus vizinhos e familiares ficaram surpresos. Ele não só largou o álcool por completo, como dedicou o resto da vida a ajudar os mais necessitados, com uma serenidade e compaixão que contrastavam muito com sua personalidade anterior. Que poder, perguntava Kardec, pode transformar assim o coração humano, se não é o reconhecimento de uma verdade profunda? Se o espiritismo fosse só ilusão, como explicar que produza frutos tão reais e duradouros de virtude e bondade? Kardec argumentava que essa transformação moral era uma prova viva da verdade espírita. Em suas próprias palavras, uma doutrina que melhora as pessoas deve ser verdadeira, porque o verdadeiro conduz ao bem e o bem só pode provir da verdade. O que Kardec observou e documentou detalhadamente era que a compreensão racional da vida após a morte e da lei de causa e efeito, que atua além de uma só existência, a reencarnação, produzia um tipo de transformação moral que nenhuma ameaça de castigo eterno havia conseguido.
Quando uma pessoa entende, ele escreveu, que cada ato, cada pensamento, cada intenção deixa uma marca na própria alma, que nada se perde no universo moral e que tudo o que semeamos hoje colheremos amanhã, seja nesta vida ou em futuras. Essa compreensão se torna a força mais poderosa para a renovação moral. Mas por que essas provas foram ocultadas? A pergunta é natural: se essas provas eram tão fortes, por que não são amplamente conhecidas hoje? Por que alguns aspectos da obra de Kardec foram diluídos ou reinterpretados? A resposta está no profundo desafio que essas provas representavam, e ainda representam, para a ordem estabelecida, tanto religiosa quanto científica. Para as instituições religiosas tradicionais, a ideia de que qualquer pessoa pudesse se comunicar diretamente com o mundo espiritual, sem intermediários clericais, era revolucionária e ameaçadora. Mais ainda, o conceito de reencarnação, que surgia constantemente nas comunicações espíritas, contradizia a doutrina oficial de muitas igrejas. Para o materialismo científico em ascensão, a evidência de uma realidade não material que interagia com o nosso mundo físico era um desafio fundamental. A ciência começava a explicar o universo em termos puramente físicos, e qualquer evidência de dimensões não materiais era vista com desconfiança ou hostilidade. O próprio Kardec previu essa resistência. Em O Livro dos Espíritos, ele escreveu: toda ideia nova encontra oposição, e não há nenhuma que se tenha estabelecido sem lutas. E profeticamente acrescentou: há interesses estabelecidos que lutarão contra ela, uns por amor próprio, outros por causas totalmente materiais. O que tudo isso significa para nós hoje? As 5 provas documentadas por Kardec não são relíquias históricas sem relevância. Pelo contrário, são mais pertinentes do que nunca em uma era onde o materialismo e o consumismo nos afastaram de questões fundamentais sobre o propósito da nossa existência. Entender que a consciência sobrevive à morte física não é apenas um consolo diante da perda de entes queridos, é uma revolução na nossa compreensão de quem somos e por que estamos aqui. Isso muda fundamentalmente como vemos cada aspecto da nossa vida, nossas relações, nossas decisões diárias, nossos sofrimentos e alegrias. Como Kardec escreveu, saber que nossos entes queridos nos observam do além, que são testemunhas de nossas lutas e esforços, é ao mesmo tempo um consolo e uma responsabilidade. A evidência compilada metodicamente por Kardec nos convida a considerar que não somos simplesmente corpos com consciência temporária, mas seres espirituais imortais em uma jornada de evolução que abrange múltiplas existências. Essa perspectiva nos oferece um novo caminho para entender as desigualdades e sofrimentos que vemos no mundo, não como injustiças arbitrárias ou castigos divinos, mas como oportunidades de aprendizado e crescimento espiritual. Em seus últimos escritos, alguns publicados póstumamente com modificações, Kardec expressou sua convicção de que, eventualmente, a ciência e a espiritualidade encontrariam um terreno comum. Ele previu que chegaria um dia em que os métodos científicos avançariam o suficiente para estudar objetivamente a realidade espiritual, e que essa união marcaria um novo capítulo na evolução humana. O Espiritismo e a ciência, ele escreveu, não são antagonistas, mas complementares. A ciência sem espiritismo se encontra incapaz de explicar certos fenômenos pelas leis da matéria. O espiritismo sem a ciência careceria de apoio e confirmação. Hoje, mais de 150 anos depois que Kardec publicou suas obras, vemos indícios dessa convergência. A física quântica revelou que a realidade material é muito mais complexa e misteriosa do que o materialismo clássico podia imaginar. A consciência, antes descartada como simples resultado do cérebro, se tornou um dos mistérios mais profundos que a ciência tenta resolver. E estudos sobre experiências de quase morte, memória de vidas passadas em crianças e fenômenos de mediunidade estão sendo feitos em instituições acadêmicas renomadas ao redor do mundo. Talvez estejamos presenciando o amanhecer da era que Kardec vislumbrou, onde a prova da vida após a morte deixa de ser uma questão de fé cega ou negação teimosa para se tornar objeto de investigação séria e aberta. Como Kardec nos lembraria, a questão não é se acreditamos ou não na vida após a morte. A verdadeira questão é se estamos dispostos a examinar a evidência com a mente aberta e rigor intelectual, permitindo que essa compreensão transforme profundamente a nossa maneira de viver aqui e agora. Porque, como ele mesmo escreveu nas últimas páginas de O Céu e o Inferno,
O conhecimento da vida futura não só nos consola diante da morte inevitável, mas nos ensina a viver de maneira que a transição seja o mais harmoniosa possível. Não é uma fuga da vida presente, mas a chave para vivê-la plenamente, com propósito e compaixão. E você, o que pensa sobre isso? Já experimentou algo que o fez questionar a ideia de que tudo termina com a morte física? Acha que a ciência deveria investigar mais abertamente esses fenômenos? Compartilhe sua experiência e reflexões nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo que explora as fronteiras entre ciência e espiritualidade. Lembre-se, como disse Kardec, a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade.